Vamos refletir hoje a seguinte perícope. Provérbios, capítulo 4. Vamos fechar, né? Capítulo 4, finalmente. Dos versos 20 ao verso 27. Faz a leitura e depois a gente retoma fazendo aí a explicação e a aplicação. Né? Vai dizer assim a palavra de Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Então, os dois primeiros versos, vamos fazer agora a releitura. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Vamos começar então explorando aqui esses dois versos. Nesses dois primeiros versos, é possível a gente encontrar 4 elementos aos quais devem existir para se obter a verdadeira sabedoria. Que elementos são esses? Primeiro elemento, exposição. Primeiro elemento, exposição. Para adquirir sabedoria é imprescindível estar exposto a ela. Um texto que a gente vê o filho sendo exposto à sabedoria por meio das palavras e dos ensinamentos de seu pai. Então, veja bem, a sabedoria vem de Deus, mas não de maneira imediata, mas sim de maneira mediata. Deus, em sua soberania, utiliza meios e instrumentos para tornar alguém sábio. Ordinariamente, ele não concede sabedoria do nada. Ao contrário, quando é do querer de Deus, quando é da vontade de Deus dar sabedoria a alguém, em primeiro lugar, ele leva essa pessoa a ser exposta a ela. Essa exposição pode ocorrer de várias maneiras. Pode ocorrer, por exemplo, através da igreja, pode ocorrer através de bons amigos, pode ocorrer através de bons mentores. Entretanto, o principal lugar onde essa exposição deve acontecer é no ambiente familiar. Não é à toa que o que nós temos no texto é um pai ensinando ao filho. A casa é o espaço primordial para o ensino e a transmissão da sabedoria. Os pais, eles possuem a responsabilidade de conduzir os filhos à exposição da sabedoria, sendo eles mesmos uma fonte diária de instrução e exemplo. O que isso significa? Isso significa que os pais, eles não podem, de maneira nenhuma, delegar, transferir o seu papel de serem expositores de sabedoria a outros ambientes ou a outras pessoas. Claro que é importante, sim, levar os filhos a uma igreja fiel e comprometida com a verdade. É importante, sim, encorajá-los a construir boas amizades. É importante, sim, acompanhar ativamente a educação de seu filho, seja na escola ou em atividades extracurriculares. Tudo isso é importante. Entretanto, nada disso pode substituir o papel do pai. Todas essas iniciativas devem servir para reforçar, e não substituir, reforçar
o trabalho de ensino que já é realizado dentro de casa. Então, nada disso pode substituir o papel primordial dos pais como fontes constantes de sabedoria no lar. Ser expositor de sabedoria não é uma tarefa que pode ser terceirizada. É na convivência diária, nos momentos de diálogo, nas correções amorosas e nos exemplos práticos que os pais se tornam os principais influenciadores. É assim que deve ser, os pais serem os principais influenciadores do filho. E dessa maneira eles moldam o caráter e a compreensão de seus filhos. A casa, então, deve ser o primeiro e principal ambiente onde a sabedoria é ensinada e vivida. Há uma infinidade de outros textos bíblicos que reafirmam a responsabilidade dos pais de serem fontes de sabedoria e ensino para seus filhos. Vou ler alguns textos desses. Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. Muito famoso esse texto, Deuteronômio, sobretudo quando se trata desse assunto. Capítulo 6, versos 6 e 7, vai dizer o seguinte: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Outro texto, Efésios capítulo 6, verso 4. Efésios capítulo 6, verso 4 vai dizer: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Mais um texto, Salmo de número 78, versos 5 e 6. Salmo de número 78, versos 5 e 6 também vai tratar desse tema, desse assunto. Vai dizer assim a palavra de Deus: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que as ensinassem aos seus filhos. Ordenou aos nossos pais que as ensinassem aos seus filhos, para que a geração vindoura os conhecesse, até os filhos que ainda nasceriam, e se levantassem para contar aos seus próprios filhos. Então, o primeiro elemento que a gente pode extrair desses dois primeiros versos é exposição. Segundo elemento, valorização. O segundo elemento que podemos identificar nesse texto é a valorização. O texto ele não apenas vai falar, vai enfatizar, vai dizer a respeito da necessidade de estar exposto à sabedoria, mas também vai destacar a importância de valorizá-la, valorizar a sabedoria. Exposição sem valorização resulta em indiferença. Exposição sem valorização resulta em indiferença. Palavras de sabedoria podem ser ouvidas e esquecidas se não forem tratadas como algo precioso. Agora, para não ficar nebuloso, o que significa valorizar a sabedoria? Valorizar a sabedoria significa reconhecê-la como essencial para a vida e determinante para a formação do caráter. Então não basta ouvi-la ou aprendê-la, mas de forma superficial. É preciso assimilá-la profundamente e mantê-la no coração. É isso que o texto vai falar, mantê-la no coração. E o coração, na tradição hebraica, vai representar o centro das vontades, o centro dos desejos, o centro das decisões. Então a sabedoria não deve ser encarada como algo simplesmente teórico, um conhecimento simplesmente teórico, não. Mas deve ser encarada como um mapa que guia os passos, mas deve ser encarada como um molde que dá forma às atitudes, mas deve ser encarada como uma base sólida, como pilares que oferecem suporte e estabilidade diante dos desafios da vida. Agora, valorizar a sabedoria verdadeiramente não é só reconhecê-la como algo importante, não é só falar a sabedoria é importante, não é isso, é mais do que isso. Valorizar a sabedoria, quando a gente fala de valorizar a sabedoria, estamos falando de elevar a sabedoria ao status de indispensável, permitindo que ela se torne uma bússola mesmo, que oriente cada decisão, que oriente cada comportamento, que oriente o seu propósito em todas as áreas da sua existência. Então, dois elementos que a gente já extraiu desse texto: exposição, o primeiro elemento, e o segundo elemento, valorização. Terceiro elemento, relacionamento. O terceiro elemento que a gente pode identificar nesses dois primeiros versos é a necessidade do relacionamento para crescer em sabedoria.
Não é por acaso que Lutero vai dizer que o casamento é uma escola do caráter. O casamento, sendo o relacionamento humano mais íntimo que tem, mais intenso que tem, exemplifica bem como o crescimento em caráter e também em sabedoria ocorre em um contexto de interação, um contexto de compromisso, exige ali um contexto de aprendizado mútuo. Relacionamento, principalmente familiares, né? Mas também de discipulado, entre outros relacionamentos, servem como meios pelos quais a sabedoria divina se manifesta, é compartilhada e aplicada na prática da vida. O que o texto vai nos apresentar é o quê? É a sabedoria sendo construída o quê? Dentro de um relacionamento. Do relacionamento entre o filho e seu pai. É isso que o texto vai nos apresentar nesses versos. Esse elemento, nosso terceiro elemento, relacionamento, ele é profundamente coerente com a teologia cristã. Por quê? Como cristãos, nós cremos o quê? Em um Deus, é uma das principais peculiaridades do cristianismo, nós cremos em um Deus triuno, que é em si mesmo relacional. E comumente a gente relembra isso e vale relembrar, se ele é um Deus criacional e nos criou à sua imagem e semelhança, também fomos feitos relacionais, também fomos feitos para nos relacionar, refletindo esse aspecto divino em nossa própria natureza. E é por isso que o relacionamento faz parte desse processo de crescer em sabedoria. Assim, então, a gente pode concluir que a sabedoria não é algo apenas que adquirimos intelectualmente em momentos de solitude. Não, mas uma virtude que ganha profundidade e se aperfeiçoa no contexto de relacionamentos significativos e intencionais. Bom, então, 3 elementos que vimos até agora: exposição, valorização e relacionamento. E, por fim, o 4º elemento que a gente pode extrair desses 2 primeiros versos: responsabilidade individual. Responsabilidade individual. É possível perceber como responsabilidade individual está dentro desses 2 primeiros versos, né? E aí é interessante que você pode observar que o primeiro elemento está conectado ao terceiro, né? A exposição à sabedoria depende de algo externo a nós, ou seja, da ação de um terceiro, o que revela, né, o caráter relacional inerente já ao primeiro elemento. E agora a gente vai poder perceber que o segundo elemento ele está ligado ao 4º elemento. O 4º elemento ele mantém uma relação direta com o segundo elemento. Então a gente tem uma simetria interessante aí nesses 4 elementos que a gente está analisando, né, refletindo sobre eles. Então, como que se dá essa relação do segundo com o 4º elemento, né? Apenas o indivíduo pode valorizar a sabedoria por si mesmo. Nenhum outro pode valorizar a sabedoria no seu lugar. Não tem como se transferir essa responsabilidade. Só eu posso valorizar a sabedoria para mim. Então, essa é uma escolha pessoal, uma escolha intransferível, que não pode ser delegada a uma outra pessoa. A escolha de valorizar a sabedoria, a decisão de valorizar a sabedoria, a postura de valorizar a sabedoria é uma postura individual. Por isso que a gente pode verificar essa responsabilidade individual nesse texto. Você é responsável pelo nível de sabedoria que possui ou pelo nível de tolice que possui. Você é responsável pelo nível de sabedoria que possui ou pela falta dela. Cada ato de sabedoria ou cada ato de insensatez é, em última instância, de sua responsabilidade pessoal. Desde os dias lá de Gênesis, desde os dias de Eva, o ser humano ele demonstra o quê? Uma inclinação natural. Se a gente parar a pensar, quantas vezes não vemos, né? As pessoas, né, transferindo a culpa de suas falhas para outras pessoas. Isso é muito comum desde os dias de Eva, desde os dias de Gênesis. Isso parece ser uma inclinação natural. Muitas vezes nós mesmos temos que refrear esse impulso. No entanto, o que o texto vai nos ensinar é que a verdadeira sabedoria reside em assumir a responsabilidade por nossas próprias ações e também por nossas próprias escolhas. O sábio não vai ficar buscando justificativas externas, não vai ficar apontando dedos, ele vai reconhecer suas limitações, aprender com os erros e trilhar um caminho de crescimento, assumindo a responsabilidade pelas suas falhas. Este é um traço distintivo da sabedoria. A coragem de admitir suas falhas e a disposição de corrigi-las, de encará-las. Então, esses são os 4 elementos que a gente pode extrair rapidamente nesses 2 primeiros versos. Exposição, mas o quê? Valorização, terceiro elemento.
relacionamento e, por fim, responsabilidade individual. Agora vamos ver os outros versos, né? Do verso 22 ao verso 27, vai dizer assim a palavra de Deus: porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retire o teu pé do mal. Se você observar toda a perícope que a gente está refletindo sobre, né, toda a perícope que nós estamos estudando aqui nesse momento, ela vai ter uma ideia central. Não só essa parte aqui, mas toda ela, né, desde o verso 20, né? A gente iniciou ali. Desde o verso 20 a gente vai ver que vai ter uma ideia central. Que ideia central é essa? A ideia central de toda essa perícope é levar a sabedoria ao coração e mantê-la firmemente lá. Mantê-la guardada lá, protegida lá. Então essa é a ideia central de toda essa perícope. E para isso o texto vai destacar a necessidade de uma sinergia envolvendo todo o corpo. Cada órgão ali desempenhando o seu papel, que todos eles são importantes. Se um deles falhar, essa missão, esse objetivo pode fracassar. Então essa é a ideia central dessa perícope, desses versos, né? E aí, nesse texto, ele vai tratar o coração como órgão central. Né? A gente já falou sobre o que é o coração, né? A ideia do coração ali para os hebreus, para a teologia, para a visão hebraica, né? E os outros órgãos, eles serão apresentados aqui como portas. Então temos ali o coração como órgão central e os outros órgãos são portas. Tá? E o objetivo então é conduzir a sabedoria ao coração por meio dessas portas e garantir que ela permaneça segura ali no coração, né? Protegida contra uma possível fuga ou contra um possível roubo. Né? Nossa analogia aqui na ideia que está no texto aqui. E aí ele vai nos informar, vai nos sugerir que essa proteção da sabedoria dentro do coração, manter a sabedoria no coração, exige vigilância constante sobre cada uma das portas, que são os órgãos. Porque um único descuido em um dos órgãos, em uma das portas, pode ser suficiente para comprometer a sabedoria que estava lá segura, adquirida dentro do coração. E aí, temos as portas de entrada, não necessariamente são as únicas portas as que os textos apresentam, mas a gente vai trabalhar somente as portas que o texto apresenta. Temos as portas de entrada, lá nos 2 primeiros versos ainda, nos versos 20 e 21, a gente tem as portas de entrada que o texto vai dizer que são os ouvidos e os olhos. Então são as portas de entrada, os ouvidos e os olhos. Então, como que vai se dar esse processo, né, de obtenção de sabedoria através dessas portas de entrada? Nós precisamos expor os ouvidos e os olhos à sabedoria, ouvir atentamente e fixar os olhos no que é correto, no que é edificante, no que é sábio. É dessa forma que a sabedoria vai entrar no coração. Qualquer desvio, seja para ouvir palavras tolas ou para contemplar coisas fúteis, pode desviar a sabedoria de seu destino e impedir sua permanência no centro das decisões e no centro dos desejos do ser humano. Então é isso que ele começa falando nos versos 20 e 21. Agora, nos versos 22, eles vão falar sobre as portas de saída. As portas que podem ser de escape para a sabedoria. E a primeira delas, já no verso 24, vai falar, né? Verso 24, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Então, a primeira porta de saída da sabedoria que a gente precisa estar vigilante para que a sabedoria não escape por ela é a boca. A sabedoria pode escapar por essa porta quando o indivíduo, o texto nos indica, quando o indivíduo se entrega à prática da mentira, se torna amante da mentira, ou quando ele perde o controle sobre sua língua. Né? Outros textos bíblicos, muitos outros, né, vão relatar também os males do descuido com este órgão, com a boca. A boca é muito perigosa. Né? Então eu trouxe aqui rapidamente alguns textos que também falam sobre essa porta aí de saída, né? Essa porta que pode fazer com que a sabedoria escape por ela. Tiago capítulo 3, versos 5 e 6. Tiago capítulo 3, versos 5 e 6, vai dizer o seguinte, olha só.
Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Outro texto, Efésios capítulo 4, verso 29. Efésios 4, 29 vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. E ainda Salmo de número 34, verso 13. Olha o que vai dizer Salmo de número 34, verso 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Então, a gente pôde observar que uma das formas de se perder a sabedoria, de se deixar que a sabedoria escape, é através da boca. Devemos estar vigilante quanto ao que falamos, né? Quanto ao que professamos. Então essa é a primeira possível porta de escape. Nos versos finais, ele vai falar sobre mais duas possíveis portas que podem servir de escape para a sabedoria. E quais são elas? As dos olhos e as dos pés. Os pés e os olhos também são portas que a gente deve estar vigilante para que a sabedoria não escape por ela. Reflita, né? Mesmo que você tenha aprendido o que é correto, você tenha sido exposto à sabedoria, ao que é correto, ao que é reto, e você tenha entendido, aprendido. Se você parar a pensar, o que você coloca diante dos seus olhos, ou aonde você pisa, os caminhos que você segue, né? Os locais que você vai, dependendo dos locais que você vai e o que você olha, você pode ser levado, sim, a agir de maneira contrária à sabedoria que você adquiriu. Quantas vezes não vemos pessoas que adquiriram sabedoria, aprenderam o que era reto, entretanto, outrora, devido ao que via e os locais que iam, foi o quê? Fazendo coisas contrárias ao que ele entendia que era reto. Então, o que você coloca diante dos seus olhos e aonde você coloca seus pés pode te levar a agir de maneira contrária à sabedoria, e dessa forma você vai o quê? Deixar a sabedoria fugir, né? E o que acontece? Com o tempo, com essa prática, isso não vai apenas enfraquecer o impacto da sabedoria em sua vida, né? Você não vai só simplesmente perdendo o entendimento do que é correto, mas chega um momento que ela te leva a desprezar a sabedoria intencionalmente e, pasme, isso vai te tornar ainda mais tolo do que era antes, do que era inicialmente. Por quê? Se é insensato aquele que nunca se esforçou para adquirir sabedoria, mais insensato ainda é aquele que a possuiu e depois a rejeitou. Então, essas portas elas precisam ser vigiadas constantemente. Por fim, a gente vai terminar no verso 22. Eu pulei porque o verso 20 e 21 estava bem concatenado ali com os versos 24 em diante, mas o verso 22 ele vai falar uma coisa muito importante. Ele fala, a sabedoria ela vai nos trazer saúde física, mas também saúde espiritual. A sabedoria divina, ela nos conduz por caminhos de paz, ela traz equilíbrio ao corpo, serenidade à mente e descanso à alma. A sabedoria ela não apenas nos ajuda a evitar os danos causados pela insensatez, mas também nos fornece força, né, para enfrentar os desafios com confiança e discernimento. Como vai dizer lá em Provérbios 3, que a gente já expôs, verso 17, os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas paz. E é por isso que a gente deve cultivar a sabedoria em nosso coração e investir em uma vida plena e harmoniosa, fundamentada na paz que vem de Deus. Guardá-la e protegê-la vigiando as portas, né? Guardá-la e protegê-la no coração, vigiando as portas, que são os órgãos. A gente viu que todo o nosso corpo tem que trabalhar de forma conjunta, né? Para que isso aconteça, é essencial para desfrutar dessa saúde integral que a sabedoria nos propõe, tanto no presente quanto na eternidade. Amém.